Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso Fonocast. E hoje o Fonocast está totalmente diferente, porque a gente vai falar sobre algo que nasceu de um sonho da Fonoclin, o primeiro Conecta Fonoclin 360. E a ideia surgiu porque a gente percebeu que o mercado de saúde e segurança do trabalho estava precisando de algo mais humano, mais próximo, mais real. Um espaço totalmente voltado para a troca, para aprender, para a gente sair da rotina do cumprir normas e entrar na era da conexão e do crescimento. E para esse episódio especial, eu estou muito bem acompanhada. Temos aqui Ana Teotônio, mentora de negócios e fundadora do Instituto Ana Teotônio. Fara Seton, gestora, aliás, especialista em gestão do tempo. E o nosso engenheiro de segurança do trabalho, Paulo Rodolfo. Vamos conversar sobre o porquê desse evento, o que ele pode entregar para vocês e o que a pessoa, como que a pessoa vai sair desse evento, o que é que muda após esse evento. Então, com vocês, nossos convidados. Obrigada, queridos, pela presença, pela participação e por construir, embarcar conosco na idealização desse evento, nosso primeiro Conecta 360. O objetivo vai ser mostrar o nosso propósito e o diferencial desse evento. Começando aqui com a Ana. Ana, gostaria que você falasse um pouquinho sobre você e você que acompanhou essa ideia desde o início, essa ideia nasceu com você. Quando você ouviu falar sobre o evento, né? Você foi a idealista também do nome, né? Da ideia do Conecta. O que te fez acreditar no projeto? Eu sou Ana Teotônio, é um prazer estar aqui com você, Cristine, com a Fonoclin, né? Com essa parceria. E estar junto de profissionais também aqui muito competentes que vão participar do Conecta junto conosco. Então, eu sou mentora de negócios. Eu mentoro mulheres, né? Mulheres empresárias, mulheres que querem se diferenciar no mercado. E o que me fez acreditar no projeto é justamente esse movimento de querer fazer diferente. E estar focado na dor dos clientes, né? Dos empresários que já são clientes da Fonoclin. Porque o que é que eles estão cansados e saturados, que é a dor maior dos empresários de participar de eventos que trazem muita teoria, sobrecarrega os profissionais de teoria, mas que não traz uma prática real. Então, isso foi o primeiro, vamos dizer assim, o que me movimentou, o que me fez acreditar que o Conecta realmente vai trazer algo diferente. E isso é um pilar também do Instituto Ana Teotônio. Nosso foco é promover desenvolvimento, conexões inteligentes e resultados reais, levar as empresárias para a ação, sair dessa abundância de conteúdo e vir para a ação, mas com método, com visão, com leveza. E eu vejo que o Conecta ele surgiu com esse mesmo objetivo, trazer esse movimento para os empresários que estão junto à Fonoclin. Maravilha. Fara, eventos corporativos costumam ser corridos e densos, mas a proposta do Conecta é trazer leveza e conteúdo prático. O que te atraiu nesse formato de evento? Então, obrigada. Estou muito feliz de participar desse primeiro Conecta 360 da Fonoclin. Cristine, isso que você falou dos empresários, o tempo é uma questão muito dolorida para a maioria dos empresários. A nossa vida é muito corrida, os empresários todos precisam o tempo todo priorizar. E, na verdade, o problema é exatamente isso que me motivou a falar aqui, porque eu sei que essa é uma dor e a minha missão é resolver, entrar como solução para isso, porque, na verdade, o problema não é necessariamente o tempo, né? Eu entendo que é a falta de clareza, a falta de entender o que é prioritário, né? Definir prioridades. E eu quero entregar soluções nesse evento, porque o empresário que consegue entender que gerir o tempo de forma estratégica e inteligente
Com isso ele consegue gerir a sua empresa, implantar, inclusive, segurança de trabalho e outras questões com leveza, com tranquilidade e com resultados reais, né? Maravilha. E é isso que eu quero levar para este evento. Mostrar como a gestão do tempo pode virar, ao invés de um problema, uma solução e um pilar estratégico para a implementação de ações da empresa, inclusive de segurança no trabalho para o bem-estar do próprio empresário e dos seus servidores. Maravilha. Paulo, você está na linha de frente da segurança do trabalho na Fonoclin. O que é que você enxerga, assim, qual o impacto que um evento assim pode gerar nos profissionais e para as empresas? Primeiramente é um prazer também estar aqui com vocês, né, profissionais, mentoras e gestoras de excelência, e estar na linha de frente, né, da segurança e da engenharia, né, da Fonoclin, lidando com processos, com pessoas, e com a constante atualização de normas, realmente um desafio, né? E esse desafio ele precisa ser disseminado, precisa ser praticado de uma forma muito mais leve e tirando aquela condição do automático que as normas muitas vezes são taxadas, que é só cumprimento de norma para evitar embargos, para evitar interdições, para evitar penalidades. Então, precisamos entender que segurança do trabalho precisa sair de uma área totalmente isolada, de uma área somente técnica, para ser de fato um valor estratégico para as empresas, aquilo que traga de fato um resultado, e esse resultado é não só com bens físicos, com bens materiais, mas que com o seu bem mais precioso, que é a vida dos trabalhadores, ela sendo preservada, né, ela sendo constantemente com a sua saúde preservada também em si, mas que também a gente entenda que a segurança do trabalho é de fato algo além de cumprimento de norma, é algo que vai muito além do que está contido nas normas, e nós da Fonoclin somos especialistas de fato em fazer essa interpretação, de trazer novas soluções para que as empresas entendam que pode ser feito sim a segurança do trabalho de uma forma íntegra, sem que tenha custos adicionais, apenas interpretando aquilo que tem na norma e trazendo à tona a importância que é a saúde e a segurança do trabalhador. Isso. Maravilha. Perfeito. Desburocratizar é o nosso lema dentro da Fonoclin. Trazer para a prática, para a vida real, trazer com leveza a saúde e a segurança do trabalho dentro da empresa. Então, por isso, nós escolhemos a dedo os temas, os conteúdos a serem tratados durante o Conecta 360. Fara, gestão de tempo é o calcanhar de Aquiles de muita gente, seja empresários, trabalhadores, donos de casa. O que o público pode esperar da sua fala durante o Fonoclin Conecta 360? Então, Cristina, essa é uma pergunta interessante, porque você falou em simplificar. E, assim, a minha missão cada dia é buscar simplificar, como o Paulo estava falando, sair do técnico e enxergar que todo o processo começa com ações simples. Né? Então, a gente criar desse processo, por exemplo, de implantar a segurança no trabalho e como simplificar isso para que seja leve e executável cotidianamente. Fazer o simples bem feito. Fazer o simples bem feito, fazer um passo de cada vez, enxergar os resultados ao longo da semana. E validar sempre tudo que conquistou, que mudou, né? Com aquela atitude, com aquela mudança de comportamento. Exatamente. Paulo estava falando assim, que a gente faz, você fala, aliás, foi você, a gente faz, executa e vai ajustando com o tempo. Isso. Não é um bicho de sete cabeças que às vezes pega, né, aquela normativa toda, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E aí eu entendo que o empresário fica às vezes até paralisado e não sabe por onde começar. Só enxergando a dificuldade, o problema, a burocratização, a obrigação, e acaba afastando o empresário de algo que pode ser muito mais tranquilo, mais simples, acolhedor, chegar junto do seu trabalhador, oferecer um ambiente de trabalho seguro, em que o trabalhador sinta-se
confortável, sinta-se acolhido, tenha propósito, chegue no seu ambiente de trabalho com vontade. É isso que a gente discute sempre dentro da Fonoclin. Exatamente. Entendeu? E assim, somar essa questão do tempo é primordial. E aí, assim, a minha contribuição vai mostrar que gestão do tempo não é como uma normativa, uma coisa, um bicho de 7 cabeças. É uma questão que eu vou trazer para o olhar, a clareza para o empresário, de ver que indicar para ele o caminho do começo, dar clareza. O primeiro ponto, Cristine, de tudo na vida é clareza. A gente saber destrinchar um desafio em pequenas soluções e que isso pode não parecer fácil, mas é simples. Ótimo. Ana, o Instituto Ana Teotônio tem um olhar muito estratégico sobre liderança e negócios. Que mensagem você quer deixar no Conecta? Qual é a marca que você, Ana Teotônio, à frente do Instituto Ana Teotônio, quer deixar durante esse evento? Cristine, quando a gente começou, né, quando eu recebi o convite para estruturar a curadoria do conteúdo do evento, né, a gente construiu um título, um tema que realmente fosse atual, que gerasse um impacto para as empresas, que sanasse dores, já transmite o que o Instituto faz. Então, hoje, o que o Instituto faz é exatamente ser essa escuta ativa dos empresários, transformar essa escuta em um conhecimento e gerar experiência de valor para eles. Porque o que o empresário ele quer sair é daquela rotina de aplicar conteúdos que todos aplicam, mas que não sabem por quê. Então, o Instituto, ele nasceu quando a gente começou a estudar o mercado e a entender o quanto o empresário, ele ainda investia no conhecimento, mas ele não sabia lidar com a habilidade, transformar isso em uma estratégia de valor. A gente pergunta para o empresário qual é a sua maior dor. A maioria responde vendas. Mas vendas é uma consequência de etapas dos processos que envolvem pessoas, principalmente, que é quem executa os processos, o entendimento, né, do que fazer e como fazer, e a segurança do trabalho na ótica, quando a gente falou produtividade, para falar de segurança do trabalho, sim. Por quê? Se a gente fala da segurança do trabalho como um serviço estratégico e não burocrático, a gente tem que mostrar para as pessoas, através do conhecimento técnico, de uma experiência real que elas podem fazer diferente. Então, o pilar do Instituto Ana Teotônio é isso, é trazer conhecimento, mas provocar o desejo de agir no empresário, de se proporcionar uma experiência diferente e, dessa forma, quando ele voltar para a empresa, ele voltar com outro pensamento. Ele sair dos momentos, das aulas que nós realizamos, dos eventos que nós participamos, realmente ali incomodado a mudar e a agir. Então, se a gente vai unir produtividade, o que o empresário precisa é já entender que ele, para ter resultado e ser produtivo e administrar o tempo, ele vai ter que ter uma ação. Então, a experiência que a gente vai estimular dentro do Conecta 360 é esse. É justamente um pilar do Instituto, desenvolver mulheres, dar a elas visão e levar elas a agir de forma diferente para, assim, ter resultados reais e diferenciados. Olha aí, gente, quanto conteúdo precioso para você, empresário, levar para o seu dia a dia de trabalho. Paulo, durante o evento, o seu propósito será trazer a segurança do trabalho com mais leveza, unindo várias áreas. E como você pensa em trazer de forma inspiradora e não só técnica a prática da segurança do trabalho no chão de fábrica, no ambiente das empresas como um todo? É importante que não só as lideranças, né, não só as pessoas que gerenciam as empresas, mas que também o pessoal que de fato operacionaliza o processo, eles entendam que tudo aquilo que é investido, né, tudo aquilo que é proposto em norma, tem um objetivo, tem um propósito,
né, que é cuidar da saúde, que é cuidar da integridade física da pessoa, que tendo isso como consequência, se tudo isso for preservado, a qualidade do serviço que é prestado, a produtividade, né, a manutenção de todo o processo que está inserido ali, tem um efeito significativo no final, né? Então, falar de segurança do trabalho é falar, e também da saúde ocupacional, é falar que as empresas precisam entender que tudo isso é comportamento, é cultura, né? É propósito. Então, de uma forma mais, de fato, inspiradora, as pessoas precisam entender que segurança do trabalho é uma escolha. Eu escolho trabalhar de forma segura ou não. As normas existem, elas estão ali para serem aplicadas. Então, aplicá-las é uma escolha. E quando a gente escolhe não aplicá-las, a gente está plantando algo que lá na frente podemos colher situações indesejadas, que é um adoecimento, que é um acidente, e que traz isso como consequência o quê? Uma baixa produtividade, traz uma baixa qualidade no serviço que é prestado. Então, de certa forma, as empresas, num contexto geral, parte de toda a hierarquia da empresa, precisa entender que esse propósito ele precisa ser, de fato, disseminado. Né? Que segurança é comportamento, segurança é cultura, segurança é propósito. Então, essa temática nós vamos abordar de uma forma bem interessante, né? Colaborando até com os temas que foram tratados aqui, a questão do prazo, a questão do planejamento, do tempo, e toda essa organização. Dentro dos programas que nós elaboramos, já tem, de fato, um plano de ação, né? Quando a gente fala em PGR, por exemplo, um programa de gerenciamento de riscos, a gente está fazendo todo um levantamento daqueles riscos que tem presente nas atividades, né, por meio do inventário, mas que também, lá no final do documento, a gente trata o plano de ação, ou seja, o que seria isso? A gente vai abordar cada sugestão, todo um planejamento para que aqueles riscos, né, aqueles perigos que são identificados nas atividades, eles sejam, de fato, monitorados, eles sejam eliminados, né, ou minimizados com a utilização de proteções, seja ela coletiva ou individual. Maravilha. Então, se fosse para vocês sintetizarem, o que vocês mais desejam e querem que as pessoas levem, saiam do evento, vão para suas casas e levem depois desse evento para suas empresas? Ana, o que é que você poderia colocar aqui? Olha só, usando até, né, essa fala de você querer fazer diferente, você mensurar os riscos, você não vai conseguir eliminar, mas você vai conseguir controlar. O maior dos problemas é você não saber qual problema você tem. Então, você sair desse evento... Passa do autoconhecimento, isso, da clareza. Isso, então esse é o maior problema. E o que a gente pretende dentro do Conecta é que as pessoas saiam com esse desejo de evoluir. Maravilha. E que evolução seria essa? A evolução para o agir de forma diferente. Agir para saber que o risco existe, mas que eu vou controlar. Saber que a segurança do trabalho, ela não é uma burocracia, ela vai ser uma estratégia que vai afetar positivamente os meus colaboradores e que isso vai se transformar para a minha empresa em um resultado sustentável. Porque as pessoas se sentindo seguras, as pessoas se sentindo bem, elas vão produzir com qualidade. Isso mesmo. Elas vão se sentir pertencentes, elas vão se sentir protegidas. É isso mesmo. Então, o Conecta, ela quer mostrar que essa experiência, ela existe, mas que ela precisa ser praticada. Então, essa é a grande mensagem. Aí eu vou pegar o gancho da Ana, né? Que falou de clareza, né? Que todos nós falamos aqui, a gente precisa entender, ter clareza qual é o problema, e é isso que eu vou levar como um primeiro passo lá, mas muito mais do que isso. Depois, o que é que eu faço quando eu tenho essa clareza? Para ter resultados, eu preciso agir. E aí que muita gente se perde. E é esse caminho, essa solução que eu vou entregar para lá. Porque a gente falar de produtividade e não falar de ações práticas, e eu como mentor de produtividade não mostrar o caminho, né? Não estou fazendo quase nada. Então, o que é que vai esperar de mim dentro desse contexto, dessa ambiência, é
gerar essa clareza de uma forma mais profunda, mas muito mais do que isso. É mostrar como, com passos práticos, como falou também Paulo, a gente pode começar a executar, sair do evento e começar a executar imediatamente para poder ver os resultados. Ótimo. Paulo, o que é que você quer que as pessoas saiam de lá e levem para casa, fiquem pensando e já colocar em prática no dia seguinte? Eu acho que é parte muito da complementação do que foi falado, né? Ainda existe uma lacuna muito grande entre o conhecimento e a aplicação. E aí é onde a gente, nesse momento, nesse evento, a gente vai ter diversos assuntos abordados, mas que todos corroboram para um fator determinante, que é, de fato, a mudança de comportamento, né? Que é, poxa, eu tenho aqui processos, e o que esse processo tem de melhoria a ser feita, né? Será que eu posso melhorar o quê? O que eu posso melhorar aqui dentro do que já existe? Mas também com um olhar, principalmente, para a segurança do trabalho. O que é que os meus colaboradores como é que eles estão trabalhando? Eles estão insatisfeitos com algo, né? Tem alguma coisa que eu posso melhorar ali dentro do que já é feito para que surta uma qualidade melhor, eu aumente a minha produtividade, que eu tenha menos prejuízos? Então, é sair de um evento como esse com esse olhar, um olhar de mudança de paradigma, de quebrar paradigma, de mudar comportamento, para que a gente entenda que normas existem, mas que precisam ser aplicadas e aplicadas de uma forma que muitas vezes não é algo tão engessado, que é algo tão complexo. É algo que, de fato, às vezes é algo leve, algo simples, né? Uma orientação, um treinamento, uma manutenção, uma máquina, né? Uma identificação de setores. Então, às vezes são coisas simples, que o investimento é tão irrisório, né? Mas que traz uma consequência muito, muito boa no final. Ok. Então, nesse último bloco, falamos sobre conteúdo e experiência durante o Conecta Fonoclin 360. Nosso próximo bloco, nós vamos abordar os desafios do mercado. E aí eu gostaria de provocar aqui uma discussão e identificar, refletir o que vocês acham que ainda impede os profissionais e empresas de evoluírem. Falta conhecimento, falta atitude, os dois juntos. Ana. Eu falo muito isso no Instituto. Eu digo que nós temos uma abundância muito grande de conteúdo, mas uma escassez de execução. É muito conteúdo que a gente tem acesso hoje através do online. São muitas promessas, são muitos cursos, as pessoas consomem tudo, mas elas não agem. Então, falta os dois. Né? Nós temos um excesso de conteúdo, você tem conhecimento, mas você não pratica. Não coloca em prática. Então, hoje, eu escuto muito das empresárias e dos empresários, e isso é um reflexo das empresas. Eles investem tanto em treinamento, né? Tem empresárias que dizem para mim, mas eu paguei um treinamento. Ele investiu no conhecimento, mas ele foi cobrar ação, ele buscou, no mínimo, colocar um indicador para mensurar resultados. Não, ele não agiu. E o mercado hoje, ele premia, não é pelo conhecimento, ele premia quem tem a habilidade de executar, de fazer, consistência. Quem é consistente no conhecimento que faz, quem pratica, o mercado premia essas pessoas. Então, eu conheço muitos profissionais que têm um vasto conhecimento, mas que ele não sabe aplicar o conhecimento de forma consistente e estratégica e ser reconhecido por esse mercado, que ele busca quem faz, não quem consome apenas o conhecimento. Então, eu digo que a abundância do conhecimento é grande, mas a escassez da execução é muito maior. Ana, nesse sentido, o que é que você vê, o que é que impede ainda esses profissionais, as empresas, de colocar em prática tudo isso? Então, é um pouco o que a Ana falou, né? A gente tem um excesso de informações e pouca prática. E isso muito é a questão de não saber o que é que eu vou priorizar. Né? Eu tenho uma frase que me carrega muito. Conhecer não transforma. O fazer através eu tenho um conhecimento. O que é que eu vou fazer com esse conhecimento? Como é que eu vou agir? Isso transforma.
Verdade. E é isso que eu entendo que nós queremos levar para esse evento, né? Transformação real, porque conhecimento, gente, a gente está cheio de conhecimento hoje. Acessível para Isso. todo mundo. Acessível para todo né? mundo. A diferença entre você colocar em prática e transformar a sua empresa numa empresa de sucesso, cuidado com o seu profissional, implantar a segurança do trabalho, por exemplo, é o que você vai fazer com esse conhecimento. Então, a ideia é colocar na prática, que é Maravilha. o que faz a diferença real. E aí, Paulo, sair do papel, ir para a execução, para a prática, você bem sabe que nesse mundo da saúde e da segurança do trabalho, quantas vezes os programas de saúde e segurança do trabalho foram encarados como um calhamaço de papéis engavetados, né? Isso. E o que é que você pode deixar para esse evento de que o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele precisa necessariamente ser um programa dinâmico de desenvolvimento de ações, de execução, de implementações, de ideias, de instalação, de práticas, enfim. Não, de fato, a própria norma fala que o PGR, né, que é o programa que gerencia os riscos da empresa, é um documento contínuo, né? Ele é um documento vivo que não pode ser apenas na identificação, evidenciou no documento e acaba por ali, né? Parte muito do princípio do PDCA, né? Que precisa fazer todo o planejamento, desenvolver, todo o processo que a gente precisa monitorar aquilo que foi identificado. Então, existe sim a condição do conhecimento, né, da falta de conhecimento muitas vezes, mas as informações estão aí, né? Mas aí o que eu falo? Falta atitude para transformar a informação em resultado. Então, se a gente tem atitude identificou que naquele documento precisa ser feito algo para melhorar a condição de trabalho do meu colaborador, do meu trabalhador, isso precisa ser desenvolvido. A gente precisa fazer algo para aquilo. Então, essa atitude, ela também não parte somente de quem gerencia a empresa, não. Né? Parte também de uma atitude daqueles que estão lá, na linha de frente do perigo, né? Se expondo àquela condição. Muitas vezes, quando eu chego nas empresas, eu sempre costumo conversar com os trabalhadores e digo, a empresa está fazendo o seu papel, está buscando melhorias aqui, mas você tem que fazer por onde também. Você que está aqui na linha de frente, você que está aqui correndo riscos, né? Você tem aqui possibilidades de perder a sua vida, né, realizando essa tarefa. Então, uma pessoa que deveria estar muito mais preocupada seria você. Então, a gente vai conversando com as pessoas, né, tentando fazer com que eles mudem o comportamento, mudem as atitudes, que muitas vezes isso já está enraizado, já está há muito tempo. Eu sempre fiz dessa forma, né? Eu sempre fiz dessa maneira e nunca sofri acidente, nunca adoeci. Por que agora vai acontecer? Né? Aí a gente começa a trabalhar de uma forma diferente com essas pessoas que têm esse comportamento, né? Que sabe que para mudar comportamento de pessoas que já têm isso enraizado é muito mais complicado. Não é impossível. Não, né? nada é impossível, né? Mas que já está ali mais cristalizado, né? Enraizado. É mais desafiador, né? Entender que o trabalhador é o único agente promotor de sua própria saúde e bem-estar. Claro que as ações desenvolvidas pela empresa vão contribuir, mas se o próprio não mudar a sua consciência, sua conduta, pode haver 1000 investimentos, enquanto ele não se conscientizar que ele precisa estar bem ali, de corpo e alma presente, atento às suas ações para não se acidentar, não se machucar, para ter uma melhor proatividade e produtividade, sair dessa seara de não fiz isso porque a empresa não me deu o protetor, não fiz isso porque não investiram. Não, gente, vamos cada um de nós fazer diferente. Acho que a forma como também esses temas são abordados, né, até para aquelas pessoas que detêm um conhecimento técnico, que vai passar essa informação, precisa também ser mudado, né? As normas estão sendo sempre atualizadas, a gente precisa também estar sempre a par dessas atualizações, mas a forma como a informação ela é disseminada, isso gera um resultado no entendimento das pessoas que estão ali para colher esse conhecimento, né? Isso aí. Pessoal, no mundo que cobra tanto
de nós no nosso dia a dia de trabalho, como cada um de vocês lida com a questão da produtividade, do propósito e do tempo ao mesmo tempo? Ana? Olha só, quando a gente fala do propósito, quando a gente fala assim do tempo e de executar o que a gente tem que fazer, eu sempre começo com as mulheres que entram para o Instituto Ana Teotônio perguntando como é que ela se posiciona no mercado, perguntando quem ela é, o que ela entrega. E aí muitas têm dúvidas, né? Que é a questão da clareza. Da clareza, né? de falar. Então, quando esses pilares eles não estão alinhados e você não está seguro do que você entrega, ele não existe dentro do seu negócio. Porque se a gente encara, vamos falar da própria segurança do trabalho dentro das empresas. Se você não enxerga que a segurança do trabalho, ela é um desenvolvimento, ela é uma estratégia de desenvolvimento humano que vai contribuir para o teu propósito, vai te dar reputação e vai te dar produtividade, você como empresário, seja de qualquer nicho, seja de qualquer área, você não vai ter o resultado que você espera. Você vai estar sempre nadando no risco, né? Como o Paulo colocou, o PDCA. Isso é a essência do PDCA. Você planeja, não adianta você planejar demais, executar de menos e não fazer melhoria nenhuma. Plan, do, act, check, né? Check and act, né? Isso. PDCA. Então, para muitos que não sabem o que significa essa sigla, traduzindo para o português, é planejar, é fazer, agir e checar. É isso. Entendeu? Então, quando você não faz isso, eu tenho uma PGR para estar na minha gaveta, mas no primeiro problema que você tem, você procura os culpados. Exato. Você não vai, porque você não trabalhou para ter ali dentro da sua empresa um projeto de desenvolvimento. Você planeja tanto. Então, a realidade hoje é essa. Quando a gente fala do muito conhecimento, de ir buscar estratégia, eu trago para quem a empresa é, o propósito que ela está, como é que ela vai associar ao propósito a estratégia de desenvolver pessoas para trazer para ela uma melhor reputação, mais produtividade e que prevaleça o propósito e que o público reconheça isso. Uhum. Porque não essa é a consequência. Então, o Conecta ele vai trazer essa ótica. Ela vai trazer essa experiência, ela vai gerar esse movimento. Então, essa é a minha visão. E pegando essa fala da Ana, gente, a essência da saúde e da segurança do trabalho, desde o seu surgimento como área da medicina e da engenharia, o propósito sempre foi esse, o da prevenção, atuar com caráter prevencionista e não curativista, evitar o aparecimento da doença ocupacional decorrente da função, do exercício do seu trabalho, evitar a ocorrência de um acidente e muito menos de um óbito decorrente da realização da sua atividade. Quantas famílias não são prejudicadas, afetadas, quando se há um acidente de trabalho com, muitas vezes, aquele que é o provedor da sua família, né? O pai de família. Fica inutilizado numa cama, numa cadeira de rodas, ou mesmo perde a sua vida. Quantas famílias não são evitadas? É sobre isso, é esse impacto que a gente gostaria, a gente quer incutir em vocês, a questão da prevenção. Mas vamos lá, Fara, me fale um pouco aí sobre essa questão da produtividade, do propósito e do tempo, especialmente nesse mundo que cobra tanto de nós. Então, eu acho que até complementando um pouco o que a Ana disse, em outras palavras, eu vou só juntar o propósito com a visão. Eu, como empresa, o que é que eu quero para a minha empresa? Qual é a minha visão? Quais são as minhas metas? Como é que eu quero que a minha empresa seja reconhecida? Né? E a gente sabe, todo mundo sabe que o ser humano é o maior ativo de qualquer empresa. Como é que eu quero, como se eu tenho visão, que é a primeira coisa, você ter uma visão e um propósito, e você não olhar para o ser humano, para a tua equipe, e você não garantir segurança, prevenção, para que você, falando até egoisticamente falando, mas com uma visão empresarial,
né, você alcance os seus propósitos. E a gente sabe também, vou muito mais além agora, todo mundo que faz parte de uma empresa, os seus funcionários, a sua equipe, também tem a sua visão, também tem a sua vida. Então, esse olhar é mais amplo para você alcançar as tuas metas como empresário, carregando pessoas felizes, pessoas cuidadas. Eu acho que é a junção dessa visão com o propósito. E elas se sintam dessa forma. Sim. Né? Quando a gente fala de experiência, e até trazendo, interrompendo a Fara, mas para fazer essa colocação que me inspirou, é que o Conecta, ele não vem para quem quer assistir mais um evento, ele vem para quem quer participar. De fato. E ser um agente ativo, um agente de mudança, de transformação. Isso é o movimento do Conecta 360. É essa ótica, quando o Instituto foi convidado a participar, que você falou as primeiras dores, que você falou o propósito, isso ficou muito claro nessa escuta real, para a gente construir, né, esse movimento. Então, quem vem fazer parte desse movimento, ele vem para participar. Chega de fazer por fazer, de cumprir normas, cumprir o que a legislação exige. Faça pelo seu ambiente de trabalho, faça pelo seu trabalhador, transforme o seu ambiente de trabalho em um ambiente seguro, acolhedor, em que o seu trabalhador vai se sentir vontade, vai sentir propósito, vai ter propósito, vai se desenvolver dentro desse ambiente. Mas eu vou deixar o Paulo contribuir aqui com a questão da produtividade, o propósito e o tempo nesse mundo que nos cobra tanto. De fato, há muita cobrança, né? Não só na nossa vida profissional, mas na nossa vida pessoal também. Isso. E engana-se quem pensa que a consequência de uma má gestão de tempo, né, dentro da empresa, isso não gera interferência na nossa vida pessoal. Isso não consegue separar essas duas situações. Não. Entendeu? Então, assim, quando a empresa ela busca tornar um ambiente de trabalho mais sadio, né? Não apenas em aspectos físicos, mas também em aspectos psicológicos também, tá se tornando muito à tona as questões dos riscos psicossociais, né? Mas que isso já é algo que já está atrelado à ergonomia há um certo tempo, né? A gente sempre bate muito nessa tecla, né? A gente passa as orientações para as empresas, então a gente busca sempre fazer com que haja um equilíbrio entre a clareza, né, entre o propósito, né, daquilo que a empresa quer, daquilo que a empresa almeja, e que isso seja expandido para os funcionários. Eles precisam também ser pertencentes, né, eles precisam ser participativos, e eles precisam também entender que tudo aquilo que eles vivenciam no ambiente de trabalho gera uma consequência para a sua vida pessoal. Né? E que da sua vida pessoal também, consequentemente, se ele tem uma orientação de como agir, de como ser organizado, de como ser produtivo, isso gera um reflexo na vida pessoal dele. Ele pode ter uma mudança comportamental fora do trabalho também, que traz um resultado, um retorno para a empresa. Então, é um ciclo, né? Muito bem. Então, acho que falar sobre produtividade, propósito e tempo são algo que são inseparáveis aí, que precisam estar sempre sendo monitorado e disseminado da melhor forma pelas empresas, né? E se cada um aqui pudesse dar um conselho para o público de saúde e segurança do trabalho que ainda deseja crescer em 2025 e quer fazer muito mais pela sua empresa em 2026, o que seria? Quem não está enxergando a saúde e segurança do trabalho como uma estratégia já está perdendo o jogo. Porque as pessoas hoje, elas buscam estar dentro de um ambiente que elas se sintam bem, que elas se sintam valorizadas, que elas se sintam cuidadas. Então, se a sua empresa não enxerga isso como uma vantagem competitiva, como um diferencial estratégico, você não vai ter esse ambiente para proporcionar aos seus colaboradores um desempenho acima da média, porque eles estão totalmente relacionados. Verdade.
Então, esse é o que eu Fara, enxergo. o que você gostaria de deixar aí de conselho para quem trabalha nessa área de saúde e segurança do trabalho e que pode levar para sua empresa após o nosso Conecta 360 e já engajar a equipe? Então, eu vou falar de movimento. Movimento gera movimento. Então, se eu Que quero... gera resultado. Que gera resultado, Resultado, bem verdade. colocado. Então, se eu quero que a minha empresa gere resultado e eu sinto que a minha equipe não está feliz, não é produtiva, o que é que eu preciso fazer? Eu começar esse movimento como empresário. Então, o meu conselho é esse: se movimente, comece a dar o primeiro passo. O que é que nós vamos fazer dentro do Conecta? Viabilizar para vocês esse primeiro passo, essa ambiência para que 2026 seja diferente. Então, é comportamento, é atitude nova para que a tua equipe, que a gente sabe que, como eu falei, movimento gera movimento, as pessoas quando sentem que as coisas estão mudando, elas têm uma tendência a mudar. Maravilha. Então, é isso. Paulo, o que é que você daria aí de conselho para a turma da saúde e de segurança do trabalho colocar para frente? Investir de fato em comportamento, investir em comunicação. A comunicação ela é base para que as coisas fluam bem, mas entendendo que sim, a técnica é a base para tudo, mas aquelas pessoas que têm essa mudança de comportamento, de querer agir, de pegar o que tem de orientação, de procedimentos e colocar em prática, aí isso vai ser o diferencial. Então, nós temos, isso se tratar de normas, nós temos diversas, procedimentos, né, orientações. Eu imagino que empresas que têm as certificações de ISO, seja ISO 9001, seja 45001, relacionada à gestão de saúde e segurança do trabalho, são vários procedimentos, muitos papéis, mas e a prática, né? Então, a disseminação dessa informação para as outras pessoas, independentemente do nível hierárquico, essa comunicação ela sendo feita de forma muito efetiva e muito clara, eu acho que surte sim um efeito. Então, acho que investir em comunicação, em mudança de comportamento e inserir a cultura da segurança do trabalho na cultura existente da empresa, isso vai ser o diferencial. Como pilar estratégico, como bem posicionou Ana Teotônio. Então, para quem está nos assistindo, o Conecta Fonoclin 360, a nossa primeira edição acontecerá no dia 12 de novembro, uma tarde de experiências inesquecíveis, que vai reunir profissionais, gestores e mentes inquietas que não param. É o tipo de evento que muda a forma como você enxerga o seu trabalho. E para finalizar o nosso encontro tão rico, tão agradável, Ana, Fara, Paulo, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para quem ainda não sabe se vai para o evento, quem está com dúvida ou quem quer entender um pouco melhor sobre o que vai acontecer durante o Conecta Fonoclin 360. Vamos lá. Eu vou ser repetitiva em uma fala. Que o Conecta 360, ele não é mais um evento para você participar. Ele é um movimento. E um movimento que vai trazer experiência. E como Instituto Ana Teotônio, eu tenho orgulho de apoiar projetos como esse, que unem gestão, propósito e experiência, que venha trazer para os empresários uma nova ótica para as suas empresas. E a ótica que diz o seguinte: quando você une o conhecimento à prática, o crescimento ele é inevitável. Então, em você, empresário, que deseja crescer, venha participar desse movimento Conecta 360, que você vai enxergar de forma estratégica como cuidar
dos seus colaboradores, da sua equipe, e enxergar que eles, estando bem, eles vão entregar muito mais performance, com muito mais clareza e com muito mais produtividade. Fara? Então, eu vou complementar dizendo o seguinte, se você quer crescimento na tua empresa e você está alegando que você não consegue porque não tem tempo, o que eu vou contribuir para vocês no evento é transformar um desafio que é o tempo num pilar estratégico para você implantar as ações na sua empresa de segurança de trabalho, para ter uma equipe produtiva, para que a sua empresa seja produtiva e se destaque das demais. Maravilha. Paulo, deixa aí o seu recado. Isso mesmo, importante esse evento, o Conecta Fonoclin 360 vai trazer, além de ter a presença de profissionais de excelência, né, disseminando diversos assuntos, mas também com um objetivo, acho que único, né, fazer com que as empresas entendam que o comportamento, que a cultura da segurança do trabalho precisa ser inserida naquilo que já existe. Então, a Fonoclin, junto com os demais profissionais que estarão presentes aqui, que estão aqui na frente, Fara, Ana, e entre outros, vai trazer dentro desse evento o objetivo das empresas entenderem que fazer gestão, né, não apenas da segurança, mas do tempo, né, do comportamento, da mudança de atitude das pessoas, é algo muito mais simples do que se pensa. Só é preciso ter o apoio de profissionais que entendam do processo, que saibam as orientar, para que tudo aquilo que já existe possa ser melhorado e aquilo que não existe possa ser inserido. Mas que tudo isso de uma forma simples, né, com novas estratégias. Nós vamos abordar novas formas de monitorar a saúde do colaborador, a segurança do colaborador, não apenas com mais documentos, né, mas sim com mais possibilidades, com mais experiências de trazer uma condição de trabalho mais saudável, um ambiente mais produtivo e com melhor qualidade. Ô, Cristine, só vou interromper para fazer um complemento de um pilar importante do Conecta, que o nome já diz, Conecta. Então, as empresas que querem sobreviver, né, nesse mundo tão competitivo, eu digo que existe uma estratégia muito forte e muito potente, que são as conexões. Então, um grande pilar do Conecta é esse movimento de trazer networking, porque lá vão estar muitos empresários. Então, esteja disposto a valorizar o ambiente que a Fonoclin vai construir, que é de conexões estratégicas. Então, as dores dos empresários, elas são muito semelhantes. Então, aproveite esse ambiente para essa troca de experiências, porque esse é um grande valor também do Conecta 360. Maravilha. Então, esse foi um gostinho do que te espera no Conecta. Se você quer se conectar, evoluir e enxergar a saúde e segurança do trabalho de um novo jeito, o lugar será lá. Te espero no primeiro Conecta Fonoclin 360. Obrigada.